Eu até vou ler uma frase que eu coloquei na apostila que resume o que são as ordens do amor na relação de casal, que é do Bert Hellinger. Sim, eu amo você tal como você é, mesmo que não corresponda aos meus sonhos e expectativas. O fato de você existir me faz mais feliz do que os meus sonhos e expectativas. Ou seja, o fato de você existir do jeito que você é me deixa muito mais feliz do que eu querer que você se enquadre dentro dos meus sonhos e expectativas. Eu não poderia levar isso para o meu pai e para minha mãe também? Poderia, não poderia? Mas o que ele quer dizer com isso? Assim, vamos trazer agora um pouquinho, né, para a questão das ordens do amor. Vocês lembram que quando a gente fala de relação de casal, em termos de hierarquia, são duas pessoas iguais, certo? Já não existe mais aquela diferença hierárquica como existe na relação parental. Então aqui a gente já pode pensar numa questão, né? Vamos começar do macro para o micro. Se eu sou igual ao meu parceiro, à minha parceira, como eu o trato? Ou, né, como eu trato meu cônjuge? Ou como eu sou tratada por ele? Uma das coisas que a gente mais observa é que na medida que há uma desordem com os meus pais, principalmente se for uma desordem de hierarquia, a primeira coisa que vai acontecer quando eu encontrar alguém, vai ser alguém que vai repetir a desordem. Então comecem a pensar na relação de casal como uma grande oportunidade de reviver e ressignificar as desordens das relações parentais, principalmente. Isso no âmbito global. Claro que tem mais uma série de outras coisas que não tem só a ver com os pais que influenciam uma relação de casal. Mas pensando assim em termos gerais, a gente pode pensar como que era a minha relação com a minha mãe e com o meu pai. Havia exclusão? Eu precisei ocupar o lugar de alguém? Por exemplo, meus pais se separaram e meu pai foi embora e durante muito tempo ocupei o lugar de chefe da casa ou para cuidar da minha mãe porque ela estava debilitada, enfim. Ou seja, eu saí do meu lugar, ocupei o lugar de alguém. Há uma tendência, não é regra, mas há uma tendência de você atrair um parceiro, uma parceira, que talvez haja um desequilíbrio hierárquico ali, onde você vai repetir isso na dinâmica de casal. Talvez é uma pessoa que, por exemplo, não para no emprego e aí não colabora muito em casa, ou é uma pessoa que tem bastante dificuldade de tomar decisão e aí você tem que tomar decisão por tudo. Que mais pode acontecer? Talvez a pessoa não esteja muito conectada, ou ela esteja muito emaranhada com as coisas do sistema familiar, de origem, ou talvez ela já venha de um outro casamento com filhos, e aí já vem toda uma dinâmica, ou a pessoa não está completamente disponível para você, ou seja, várias coisas podem se repetir só de nós pensarmos em desordem de hierarquia dentro da questão parental, isso, né, vazando, digamos assim, para minha relação de casal. Vocês lembram que no último módulo eu fiz um exemplo aqui, né, com as pessoas, onde havia um pai, uma mãe, e aí simulei esse pai indo embora, o filho ocupando o lugar desse pai, porque tinha esse vazio, esse buraco, e aí esse filho, depois de crescer, encontrando um parceiro, né? O que acontece? Estão lá felizes, mas eventualmente esse vácuo da família de origem puxa, né? Essa força inconsciente puxa para a família e um segundo vácuo se forma agora na relação atual e é onde pode começar a ter triangulações, traições, indisponibilidade e uma série de outras coisas.
Então, você vê, só de um movimento há um leque de desdobramentos. A gente vai pensar assim em ordens de relação de casal bem nas 3 leis mesmo, sabe? E efeito borboleta. Então, se há desordens com os meus pais, há uma tendência disso se repetir. Inclusive, a dinâmica de filhinha do papai, filhinho da mamãe, né, que a gente fala que é a triangulação, ela pode estar muito relacionada a isso, né? E aí eu vou buscando esse homem que vai ser o meu pai, ou essa mulher que vai substituir a minha mãe. Mas às vezes, por exemplo, eu tinha uma relação boa com a minha mãe, e justamente por ter uma relação boa com a minha mãe, eu vou atrair uma mulher que seja minha mãe também, que me dá o pratinho pronto para comer, que, sabe, leva o casaco que vai chover, esses clichês que a gente brinca, né? Que é diferente de um cuidado natural de uma pessoa que ama a outra, porque claro que existem os cuidados, a gente também precisa não levar para o 880, né? O dar e tomar dentro da relação de casal, ela nem sempre é na mesma moeda. O dar e tomar na relação de casal, ele é diferente, né, do dar e tomar de cima para baixo, que aqueles que vêm antes dão para aqueles que vêm depois. Só que na relação de casal, a gente tem uma coisa que é assim, eu dou algo pro meu parceiro, ele toma, ele recebe, mas ao invés dele me devolver na mesma medida, ele me dá um pouquinho mais. Esse pouquinho mais que eu recebi gera um desconforto, que o Bert chama de culpa, aquela sensação de, poxa, eu recebi a mais, então eu vou devolver. Aí eu devolvo o que eu recebi com um pouquinho a mais. Então, esses vários pouquinhos a mais é a cola das relações, não só da relação de casal, mas de todas as relações. Tanto que se vocês perceberem, quando a gente fala de constelação organizacional, que é o módulo avançado, uma das formas de você, assim, fidelizar o cliente é o quê? É dando pouquinhos a mais. Tem o cartão fidelidade, tem o prêmio, tem o desconto, tem não sei o quê, não é assim? E aí você vai, de certa forma, fidelizando justamente porque você está dando um pouquinho a mais do que aquilo que você oferece como empresa tem de valor. Esse dar e receber, ele vai, de certa forma, ser a cola das relações, né? Na relação de casal é a mesma coisa. Só que o Bert fala assim, que a gente dá aquilo que a gente é como pessoa. E quando a gente pensa em dar e tomar, a gente sempre pensa, ou a maioria das vezes a gente pensa o quê? Em coisas, em comportamentos, não é assim? Por isso que ele fala ali, sim, eu amo você tal como você é. E ele não fala, sim, eu amo você porque você me faz feliz, porque você me dá isso, porque você me cuida. Não, não é isso. Eu amo você tal como você é. Então, acho que essa parte mais desafiadora da relação de casal. Aquilo que vem além é o pouquinho a mais. Ah, é um carinho, é a comidinha, é o eu te amo, é sei lá. E tem outra coisa também, muito importante no dar e tomar. Eu só posso dar na medida que o outro consegue receber. Porque se eu der demais e ele não conseguir receber, ele vai largar a mão e ir embora. Porque ele não consegue receber, e se ele não consegue receber, ele não vai conseguir devolver. E a cola só funciona se ele devolver o que recebeu e um pouco a mais. Mas se ele nem consegue receber, quem dirá dar a mais? Às vezes nem sabe o que é receber. E aí fica naquela postura de dar, que é a postura de pai e de mãe. Então, se dentro da relação de casal percebe que você dá, faz, pode ser que tenha aí uma inversão de papéis,
pode ser que tenha uma desordem de hierarquia, pode ser que tenha uma projeção de algo que você tenha vivenciado no teu sistema familiar e talvez você não consiga receber, ou para equilibrar o ideal seria dar menos. Então tem várias soluções assim, né? Falando só de dar e tomar. Se eu percebo que há um desequilíbrio de dar e tomar na minha relação e eu estou dando demais e não estou recebendo o tanto que eu estou dando, uma das coisas é dar menos. Dê menos. Nossa, mas eu poderia fazer um monte de coisa. Poderia, mas não faça. E aí você dá espaço para a pessoa se movimentar e ela fazer um movimento de retorno. Ah, mas aí ele não faz. Talvez não tenha tudo para dar quanto você tem. E aí é uma decisão. Quer continuar com isso? Se você quiser continuar com isso, você vai ter que diminuir então o teu pote e perceber o quanto que ele pode dar. Você se sente suficiente com o que o outro tem para oferecer? Ok, se tu tá suficiente, é isso. Você vai pegar aquilo que ele tem para oferecer e fazer algo de bom. Porque às vezes também acontece da pessoa dar demais e a pessoa não sabe o que fazer com tudo aquilo. É aquela famosa frase quando a pessoa chega aqui para constelar, então, eu tenho um dedinho meio podre, porque aquelas pessoas legais que gostam de mim, eu não sinto assim vontade de ficar com elas, sabe assim? Ai, é tão legal, nossa, ele é tão, mas não sei, né? Ou seja, o pote não é tão grande assim para receber tudo aquilo. Então, assim, às vezes esse dedinho podre que a gente fala, ou seja, de você não conseguir sustentar uma relação onde o outro realmente te dá coisas, pode ser que seja um reflexo aí lá da relação parental, onde você também não recebeu muita coisa, ou não aprendeu a receber muita coisa, ou porque houve uma inversão de papéis lá na tua família de origem, e você teve que dar, ocupar o lugar de pai e de mãe dos pais. Ou seja, o teu potinho de recebimento está muito minúsculo. Então, o que a gente tem estudado que faz com que muda os padrões familiares? Não é sustentar o diferente, o desconforto de ser diferente, que a gente fala da má consciência, né? Então, eu vou sustentar por um tempo o desconforto de receber, de estar na companhia de uma pessoa muito legal. Parece louco isso, né? Mas é bem comum aqui, ó. É importante e, de novo, é muito subjetivo. É uma medida interna, né? Fenômeno. O dar e tomar, ele vai ser a cola para o mais quando eu dou para o meu parceiro um pouquinho mais. Se for muito 50-50, também não vai dar certo. Eu só vou fazer o que a pessoa também fizer. Não vai funcionar, você tem que fazer um pouquinho a mais. E é só um pouquinho, não é um pocão. É só um pouquinho a mais. Que aí a conexão volta. É assim que a gente se conecta com o outro, né? De vários pouquinhos. E aí é o que cada um tem para oferecer. Lembra do mundo interno que cada um traz? Às vezes é uma palavra, às vezes é um ato, às vezes é simplesmente a presença. Tem gente que só de estar ali já é tão gostoso, né? Aquele aconchego de estar com a pessoa, o ouvido. Aí entra a relação sexual, tem tanta coisa que entra nesse dar e receber. E cada um vai se dar na relação. Isso é bem importante, essa diferença. Houve desequilíbrio de dar e receber, estou dando demais e eu quero continuar na relação, pisa no freio e dá menos. Estou dando demais e eu não quero dar menos, eu quero uma relação que eu possa continuar dando demais. Talvez seja o fato de você procurar outra relação. Alguém que tenha um pote maior para receber e devolver. Uma relação mais adulta. Se é o oposto, eu estou exigindo demais do meu parceiro, talvez seja o jeito de você olhar lá para a tua história e perceber o que você não recebeu da tua família, dos teus pais, que você está agora colocando
sabe, em cima do teu parceiro, porque isso também acontece. Eu vou para as relações vazias, com esse vazio interno, e eu quero que o outro me preencha, me nutra, me dê tudo aquilo que eu não recebi. E isso também é, assim, bem perigoso, porque a tendência é que você se frustre, porque o outro não tem para dar. Ou o que ele der nunca vai ser suficiente, porque a carência que existe dentro de você é de pai e de mãe. É uma carência que não tem nada, nem ninguém que vá preencher, a não ser o pai e a mãe. E as coisas se misturam. A gente consegue perceber claramente quando há uma desordem de dar e tomar nesse sentido, dessa dinâmica, quando, por exemplo, o casal não consegue ter uma vida sexual plena. Geralmente, também não é regra, uma tendência, mas geralmente quando há uma dificuldade, né, de se conectar sexualmente, pode ser, além de outras coisas, uma desordem de hierarquia. Porque como é que eu vou ter uma relação sexual com alguém que eu projeto a figura do meu pai ou da minha mãe? Não tem como, é um outro tipo de amor. Né? Então eu me coloco muito como criança na relação, como pedinte. Por quê? Porque na relação com meu pai e com a minha mãe, eu tive que ser o pai da minha mãe ou a mãe da minha mãe. E aí não é o meu lugar. Então, nossa, é demais, eu dei muito para os meus pais. Então, quando eu vou para minha relação de casal, eu quero receber mais do que seria o equilibrado da relação. E às vezes tem relações, para não dizer a maioria das relações, permeia tudo isso junto. E aí a gente tem que ir tirando camadinhas. Isso falando só da gente, né? Sem pensar que o outro tá vindo para a relação com todo esse pacotinho também. Então imagina, eu tô indo para a relação com as minhas carências, com as minhas coisas, e o outro tá vindo para se relacionar comigo também com as suas carências, com as... Então, assim, eu gosto de pensar, eu realmente acredito, mesmo uma coisa minha, né, particular, que as relações de casal é a nossa maior escola. Independente se existe ou não. Quando eu digo relação de casal, é a forma como eu me relaciono intimamente com, né, o amor romântico. Independente se ele está na minha vida ou não, né? Se eu olhar para trás e perceber a minha vida amorosa, me diz muito sobre coisas que eu preciso aprender. E aí, ampliando um pouco mais, e depois a gente amplia isso item a item, mas vamos só para refletir, né? Entra cultura, entra vulnerabilidade, entra... Porque intimidade, lembra que a gente trabalhou o movimento interrompido? Aqui é que a gente vai sentir os efeitos do movimento interrompido. Na intimidade. Porque, querendo ou não, quando eu estou com um parceiro, é um momento em que eu deveria relaxar e soltar, da mesma forma que eu relaxo e solto na intimidade, na conexão com o meu pai e com a minha mãe. Se eu tenho algum trauma de vínculo, né, que é o movimento interrompido, seja o pai ou a mãe que a gente viu, vai sempre ficar esse espaço, esse vácuo. Eu não vou conseguir me aproximar completamente. Eu não vou conseguir ser vulnerável tanto quanto aquele bebê era vulnerável e precisava daquele colo, daquela nutrição, daquele vínculo. Eu nem sequer vou assumir que eu preciso do outro. E todo e qualquer livro do Bert, ele começa dizendo: a relação de casal começa a partir do momento que você assume que você precisa do outro. Ele não está falando eu quero o outro. Ele está falando eu preciso do outro como um complemento energético, né? Yin e Yang, masculino e feminino, independente do gênero. Então, assim, eu preciso daquele complemento para eu crescer. A gente vive num planeta que é um planeta dual. Não é assim? A gente vive num planeta que tudo aqui é dual. Noite, dia, tristeza, alegria. A gente só vive essas experiências porque existem esses polos. A mesma coisa com o amor, né? Da forma como a gente pensa. A gente vai entender ou ter uma ideia
do que é esse amor, que eu acho que é totalmente diferente do que de fato a gente compreende, quando a gente conseguir entrar em contato com essas energias complementares. Só que até eu conseguir realmente mergulhar nessa intimidade, quando eu digo a gente, eu me incluo também nisso, né? É quando eu conseguir, sabe, completar esse movimento de realmente ser exatamente tal como eu sou e aceitar o outro exatamente tal como ele é. E juntos a gente vai dando, recebendo, trocando, crescendo. Ainda falando sobre as grandes forças e falando, né, sobre hierarquia agora, existe uma coisa que é bem importante, que a gente fala, da hierarquia entre os membros, né, entre os membros, pai, mãe, irmãos, e existe a hierarquia de sistemas. Isso se revela muito mais a partir do momento em que você está com alguém e tem um filho. Então, o que acontece? Na medida que você cresce, vai para a vida e começa a se relacionar, a tendência é que o natural, né, seria você se relacionar com alguém, tem um filho e a vida segue adiante. Por diversas razões isso não acontece, algumas por escolha, outras por impossibilidades mesmo. Então, assim, o que o Bert observou é que no momento em que eu começo a me relacionar com uma pessoa e a partir desse relacionamento nasce um filho, ou mesmo que o filho não nasça, né, foi gerado um filho, a partir dali, esse sistema novo, que é eu, o parceiro e o filho, ele tem prioridade sobre o meu sistema de origem. Isso quer dizer o quê? Que a partir daqui, eu deveria, pelo menos, né, colocar tudo o que acontece na minha família como prioridade. E não é sempre o que a gente observa por aí, né? Às vezes a gente observa a pessoa, sei lá, tem um relacionamento, independente se casa ou não, mas vamos pensar em uma relação mais tradicional. A pessoa casa, tem um filho ou mais de um filho, tem até netos, e lá o sistema de origem ainda continua, né, chamando ela, ou ela tá demais naquele sistema de origem. Então, assim, há uma desordem de sistemas. A partir do momento em que você começa a ser a pessoa que dá a vida, um novo sistema deveria acontecer a partir de você. Então, existe um grande clã, que é esse grande sistema familiar, e existe entre o grande clã, dentro do grande clã, esses microsistemas, que é constituído pelos casal-filho, casal-filho, casal-filho. E essa hierarquia é importante ser respeitada, porque senão realmente dá emaranhado também. Tive um relacionamento, tive um filho, não deu certo, a gente se separa. A gente viu um pouquinho disso, eu acho, né, no último módulo. Então, como que fica isso? Né? Porque eu me separei do meu parceiro, mas a gente tem um filho. E agora? Eu vou para uma outra relação com outro parceiro. E aí? Como é que fica a precedência, a ordem? O filho veio primeiro do segundo relacionamento. Então, em termos de prioridade, o filho do primeiro relacionamento tem precedência sobre o segundo relacionamento. Embora, se não tivesse o segundo relacionamento, se o casal ainda permanecesse juntos, a relação de casal tem prioridade sobre a relação parental. Então, se estamos falando de um casal que permanece juntos e de um filho que é de ambos, a relação conjugal deve ser prioritária ao invés da relação parental. E aqui tem bastante confusão. Eu acho que a gente falou um pouquinho no último módulo, mas só para relembrar, aqui tem bastante confusão, porque às vezes vem uma criança e a tendência é que a prioridade seja a criança. Veja,
É diferente a prioridade sistêmica ou a precedência, como algumas pessoas falam, das necessidades simbióticas daquela criança. É óbvio que um bebê vai exigir mais tempo, vai exigir mais cuidados, vai exigir mais simbiose momentaneamente, durante os primeiros anos pelo menos, do que a relação de casal. Óbvio, isso não significa que internamente a sua postura seja o meu filho agora e para sempre vai ser a minha prioridade. Aí temos um problema hierárquico sistêmico. O pensamento dentro da ordem sistêmica é: a minha relação com esse filho, ela exige mais, porque ele é um bebê, necessita de mim. Temporariamente ele vai ter esse foco, e depois, na medida que ele vai ganhando autonomia, eu retorno o meu olhar para a relação de casal. Essa deveria ser a ordem. Principalmente na medida que os filhos vão crescendo e vão para o mundo. Que é onde dá o ninho vazio, né? Que é onde os casais surtam. Por quê? Porque aí não tem mais desculpa para olhar para a relação de casal. Vai ter que olhar para a relação de casal. Uma coisa que já deveria estar acontecendo na medida que a criança vai crescendo. Então, mais ou menos ali, eu não gosto muito de estipular isso, mas só para ilustrar, né? Vamos pensar ali 3, 4 anos, mais ou menos quando a criança começa a sair da esfera da mãe para a esfera do pai. Lembra que a gente viu lá em Movimento Interrompido? A mulher já poderia ou seria interessante começar a se apropriar novamente, né, desse lugar de mulher dentro da relação, para ir soltando esse filho para o pai, para ele ir para a esfera do pai, onde a criança vai ficar um pouco com o pai, e a mulher consegue, ou deveria, pelo menos no mundo fantástico de Bob, né, deveria conseguir ficar mais disponível para a relação de casal. E aí, na medida que essa criança vai crescendo, 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 o casal volta a ser prioridade. E aí é óbvio que não é o que acontece, né, por aí, porque a gente sabe que tem um monte de outras coisas que influenciam a relação de casal. Mas é importante a gente ter em mente o que seria o quadro ideal, principalmente para quando a gente for conduzir uma constelação. Agora, esse casal se separou, cada um foi para um lado, independente de guarda, isso é outra coisa. O casal se separou, tem um filho, e tanto a mulher quanto o homem, ou enfim, os parceiros, decidem ter novos companheiros. Aí a hierarquia sistêmica é a relação parental, tanto desse pai com esse filho, quanto da mãe com esse filho, aí tem prioridade, porque esse casal já não tem mais prioridade. O casamento se desfez. Não existe mais. O que ainda permanece é a relação parental. Claro, pode ter amizade, isso não tem problema nenhum. Mas falando de sistêmico, o que permanece é a relação parental, como prioridade. Então, se esses dois vão para uma nova relação, encontram uma nova pessoa, essa relação fica em segundo plano. A relação de casal fica em segundo plano, diferente do que acontecia antes que eu acabei de explicar, vocês percebem? Por quê? Porque o filho veio antes dessa segunda relação. De novo, na prática, não significa que tudo vai ser para o filho e eu vou deixar de lado a relação de casal. Só significa que, em termos de ordem de chegada, o filho veio antes da relação de casal, dessa segunda relação de casal. Então, sim, tem prioridade. Agora, se esse casal, né, eles decidem juntos ter um filho, como é que vai ficar essa relação? O filho de antes tem prioridade sobre a mãe ou sobre o pai, né, de quem ele for filho. Agora, o segundo filho desse casal que está junto agora, ele já não tem prioridade sobre esse novo casal. Aí volta a dinâmica anterior. Aquele casal que tem o filho junto tem prioridade sobre o filho junto.
Na linha de irmãos é a mesma coisa, irmão mais velho, irmão mais novo, não muda nada. Independente se é filho do pai, se é filho da mãe, se é meio irmão, linha de irmão é a mesma coisa. Isso dá um pouquinho de confusão no começo, mas depois que você entendeu essas duas dinâmicas, fica fácil, porque ele vai só reproduzindo. Por isso que, por exemplo, e aí já fazendo um link, né, com o que a gente viu lá no módulo de pais e filhos, por isso que quando você conhece uma pessoa nova, por exemplo, eu conheci um homem novo, né, tô me relacionando que não é o pai do meu filho, e aí eu começo a exigir dele que ele entre nesse lugar de pai do meu filho, eu já tô, além de excluir o pai, colocando uma desordem hierárquica. Porque a prioridade é a minha relação com meu filho, né? E ele não tem para dar, lembra que eu falei de dar e tomar? O filho não é dele, ele não tem como dar algo que não é dele, ele não pode dar aquilo que não faz parte. E isso não impede que ele dê carinho, que ele ajude a cuidar, mas no fim, a última palavra, vamos colocar assim, vai ser da pessoa que tem a relação com esse filho, que é a mãe. Se eu exijo, ou se há uma invasão, porque às vezes pode ser que eu não exija, mas o outro começa a invadir, né, o espaço. Pode dar problema depois, tanto para a criança quanto para essa relação de casal, ou até para novos filhos desse novo casal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, assim, sabe? Porque senão vai misturar as coisas. Então, algumas relações, elas precisam ser bem definidas, assim, a nível hierárquico. A gente só precisa tomar um pouco de cuidado de não levar tudo a ferro e fogo ao pé da letra. Eu não tô falando de amor, eu não tô falando de carinho, eu não tô falando de cuidado, eu tô falando de postura interna de novo. Vocês compreendem isso? Porque senão vai acontecer o que eu vejo muita gente acontecendo de sabe, levar tudo muito a ferro. Não vou fazer porque não é prioridade. Isso é você com o teu filho. Não, calma. Né? Não custa, sabe, você ajudar ou fazer alguma coisa se você tiver essa vontade de fazer. Se isso for, assim, algo natural. Senão a gente vai começar a engessar um negócio que também não é por aí. Então, assim, o que acontece na relação de casal que eu não vou assumindo, porque lembram que tem o dar e tomar no positivo, que é a colinha, mas também tem o dar e tomar no negativo. Se eu causo um dano a você, para compensar, para esse vínculo voltar a funcionar, o ideal seria uma retribuição, só que um pouquinho a menos, diferente do dar e tomar no positivo, que é um pouquinho a mais. Eu deveria, para equilibrar a balança, retribuir, te devolver esse dano um pouquinho menor. E esse dano um pouquinho menor do que eu recebi, eu vou sentir como eu deveria ter recebido mais, eu recebi menos. Aí eu volto numa compensação positiva. Uma matemática, assim, bem genérica é mais ou menos isso. O passar pano, o perdoar completamente gera uma tensão e um desequilíbrio sistemicamente, que isso vai vazando, e o devolver numa medida maior, aquela coisa de ódio, vingança, ele continua vinculando, mas aí já não mais no amor e sim no ódio, que a gente fala que daí o casal se vincula no ódio, porque aí eu recebi um dano um pouco maior do que eu cometi, então eu me sinto numa justificativa de te devolver outro dano. Não, mas eu não fiz tudo isso. E agora você veio com tudo isso? Não, agora você vai ver. Sabe? E aí começa o que é bem comum, né, em alguns casais, conflitos, assim, que não acabam. Pode ser que esse dar e tomar esteja, né, mais para a balança do negativo do que para o positivo. De novo, não tem uma medida. A gente não sabe, assim, direito como que é essa medida. Mas a gente pode pensar assim, eu sempre dou como exemplo uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás, que foi muito legal. Ela veio constelar, estava muitos anos com o marido, assim, 20 e poucos anos, aquela história de
deixar a vida de lado para criar a família e tudo isso. E aí ela descobriu que ele tinha vários amantes e aquela coisa toda. E foi o caos na família, só que eles não queriam se separar porque tinham bens, tinha um monte de coisa. E ela não estava conseguindo se conectar mais com o marido, não conseguia perdoar e tal. E uma das coisas que surgiu assim como uma possível solução para o campo foi, bom, então qual que é o calcanhar de Aquiles dele, né? A questão financeira pega bastante. E o que você deixou de fazer? Um sonho que você deixou de fazer, que você deu, né? Deu pela família. Eu queria fazer faculdade, não sei se era de dentista, farmácia, não me lembro. Aí eu falei, bom, então talvez você possa, de uma compensação adulta, pedir para ele pagar a faculdade para você. E não só o pagar a faculdade, você vai ter esse tempo, né? O tempo do ir para a escola, para a universidade, que você vai tirar, né? Ou seja, da família. E não se fala mais sobre o tema. A partir do momento em que você compensou no negativo, digamos assim, todo o resto fica para trás. E dessa forma ela conseguiu voltar para a relação, conseguiu equilibrar novamente e até onde eu vi, ela estava lá fazendo a faculdade dela. Tem uma coisa que vocês vão entrar bastante em contato nas obras do Bert, que se chama Comunidade do Destino. Geralmente nos livros de relacionamento de casal vocês vão encontrar, talvez em alguns textos de pais e filhos. Comunidade do destino nada mais é do que um grupo de pessoas compartilhando o mesmo destino. Na prática, o que seria isso? Imagina assim, vamos de novo pegar aquele exemplo, tem um casal, vamos pegar um casal hétero por conta do filho biológico, mas isso serve para qualquer outro tipo de situação. Tem um homem que encontra uma mulher e eles têm um filho biológico. Nasceu um filho, nasceu um novo sistema, certo? Ok, é a base do novo sistema, daí depois isso vai se desmembrando. Lembra que eu dei aquele exemplo de o pai ou a mãe, eles têm tantas coisas nos sistemas familiares deles que de vez em quando eles são sugados, né, atraídos para o sistema familiar deles e fica aquele vácuo aqui, certo? E o vácuo, ele pode atrair um terceiro elemento de fora, que é onde acontecem as traições, ou acontecem às vezes até famílias novas, né, surgindo, ou o filho acaba sendo chamado para ocupar o lugar desse genitor que temporariamente foi sugado lá para o sistema de origem. Isso que acontece com o filho, de ser arrastado para cá, ou esse terceiro elemento lá de fora, de um outro sistema familiar, que é arrastado para cá, a gente chama de comunidade do destino. Ou seja, aquilo que está acontecendo entre o casal, aquilo que está acontecendo com aquele pai, né, ou aquela mãe que está lá atrás, mexendo nas coisas dele, que é tanta coisa que ele não consegue nem seguir para a vida, faz com que o filho diga, papai, mamãe, deixa que eu te ajudo a resolver isso. Eu faço por você, eu olho os mortos por você, eu sigo você na morte para você não ficar sozinho, eu deito com os mortos da nossa família, eu deixo de comer por você, eu deixo de namorar para você, eu deixo de ser feliz no casamento, ou vovô, eu espio por tudo que você fez de errado, deixa que agora eu compenso, todas aquelas pessoas que você matou no passado, agora eu vou ajudar no presente para compensar. Então, tudo que a gente percebe de dinâmica e de emaranhado, a gente pode chamar de comunidade do destino. Todas as coisas que não foram resolvidas nas próprias gerações, tudo aquilo que foi gerado de desordem, independente das 3 leis, ou de mais uma lei do que a outra, ou seja, todas as desordens que foram criadas numa determinada geração e que não foram compensadas naquela própria geração, e que
passam para outras gerações ou para outras pessoas, a gente chama de comunidade do destino. Aquelas pessoas que chegam depois, elas são atraídas para um destino das pessoas que vieram antes. De uma forma resumida, é isso. E aí você começa a perceber o enrosco, né? Eu digo que é o macarrão que passou do ponto, né? Os unidos venceremos. Aquele bolo de repetições e pessoas emboladas na mesma situação. É um tema que se repete na mesma família. É porque todas as mulheres da minha família são traídas, ou todos os homens vão embora, ou as mulheres não conseguem engravidar, ou, sei lá, aquela diabetes que passa de geração em geração. O que mais? Sei lá, as empresas que entram em falência. E você percebe esses destinos, né? O alcoolismo, por exemplo, a adicção de uma forma geral, né? Porque às vezes a gente pensa no alcoolismo como adicção, daí pula uma geração, não necessariamente é um adicto de álcool, mas ele pode ser de comida, e na outra geração pode ser de sexo, na outra geração pode ser de celular. Ou seja, a adicção muda, mas o destino, os contextos, eles são os mesmos. O que a gente percebe? Que quando, sabe, tem um evento que vai atraindo muitas pessoas para aquele evento, a gente chama de comunidade do destino. Então, aquelas pessoas estão todas enredadas no mesmo lugar. Doenças mentais tem muito disso, né? Os livros do Bert que falam de doenças mentais, tem alguns que não são traduzidos, mas tem um livro só de psicoses, por exemplo, que é muito curioso, como esquizofrenia, bipolaridade, essas mais severas, assim, né, as psicóticas de uma forma geral. Ele sempre fala que é o sistema todo que está doente, mas que culmina numa ou duas pessoas, né? O sintoma aparece numa ou duas pessoas, mas todo o sistema está doente. A gente pode pensar a mesma coisa de uma adicção, né? Se a gente pensar assim no alcoolismo, por exemplo, o alcoólatra é uma pessoa, mas todo o meio está doente. Tanto que quando o alcoólatra faz tratamento, tem que participar dos grupos, né? As outras pessoas também. Então, assim, tudo isso a gente chama de comunidade do destino. Se a gente pensar de uma forma geral um assunto que se repete demais, podemos pensar numa comunidade do destino. No campo a gente percebe o movimento dos representantes quando, por exemplo, a gente coloca um pai, vamos imaginar, colocamos o cliente, daí colocamos o pai ou a mãe do cliente. E aí o pai e a mãe do cliente fica de costas para um morto. Vamos pegar um movimento bem básico. Fica de costas e tem um morto. E o filho vai em direção ao morto. Se o pai e a mãe ficam de costas, podemos pensar que é uma comunidade do destino. Eu olho para os mortos no lugar da minha mãe e do meu pai. Principalmente se for o cliente, né, que está sentado aqui. Então a gente já sabe que uma das coisas que impede ele de seguir para a vida, independente do tema dele, é a comunidade do destino. A lealdade que ele tem a essa mãe, aos ancestrais dele, faz com que ele entre para a comunidade e faça parte. A gente não falou desde o início que a gente tem esse movimento de fazer parte? A gente quer fazer parte do quê? De uma comunidade. Então a gente compartilha o mesmo destino. Qual é o problema disso? Que o Bert fala que isso não cura. Que não cura compartilhar destino. Pelo contrário, ele amplia o problema. Então, ter consciência disso traz uma escolha para a pessoa. Por isso que eu sempre digo, a partir de agora é uma escolha. Porque ver, por exemplo, o teu pai e a tua mãe lá no mundo dos mortos, né? E lembrar que, por exemplo, no dia a dia, ela não quer ir no médico, ela não se cuida, e de repente ver no campo, né, ela lá no mundo dos mortos, você pode compreender, uau, talvez ela não se cuida porque a alma dela está enredada lá com os mortos do nosso sistema. Só que não é ela que está aqui, sou eu, a filha, então eu tenho uma escolha agora.
Eu posso seguir a minha mãe na morte, deitá-la com ela e ficar pertinho dela, com os mortos, e assim eu vou minando a minha saúde e a minha vida. Ou eu posso escolher deixá-la ir e ficar, e pagar o preço de ficar, de escolher ficar viva. Qual seria esse preço? Talvez a falta da minha mãe, talvez uma sensação que não necessariamente é real, de solidão, porque tá todo mundo lá vendo coisas que eu não quero mais ver. Talvez um desconforto de chegar domingo, almoçar com a minha família e tá bem, sendo que tá todo mundo mal. Pagar o preço? A gente pensa que pagar preço às vezes é só uma coisa negativa, mas sustentar o positivo também é uma forma de pagar o preço, porque é muito desafiador você ficar bem quando as pessoas que você ama não estão bem. E mais ainda quando você percebe que tem forças que atuam nessa pessoa e que ela talvez não vá querer enxergar. Por mais que você chega e diga, mãe, nossa, seria tão legal você fazer uma constelação. Eu vi lá que você tava lá com os mortinhos, né? Eu queria tanto te salvar. Ai, não acredito nessas coisas aí não, filho. Respeitar esse movimento, ai, como dói. Né? Ver que as pessoas que você ama não quer fazer o movimento. É pagar o preço da tua liberdade, de sair da comunidade. E isso é um treino, né? Um treino com o nosso sistema. E é um treino também porque vai ter muitos clientes que, embora eles sentem aqui e queiram constelar, vai chegar em limites que vai ser demais para eles isso aqui. Ou vai chegar e vai dizer, nossa, nada do que tá aí não tem nada a ver. Vim constelar minha empresa, você tá falando do meu pai, não tem nada a ver, eu tô falando do meu sócio, pô. Você tá... eu nem conheci minha avó, eu não entendo por que ela tá fazendo. Tô lembrando de casos, né? A gente precisa, aos poucos, treinar essa necessidade de agradar o outro, né? Se eu tenho uma tendência de ser validada pelo que eu faço e ter o meu valor associado ao que eu entrego para o outro, é bem perigoso de você se perder. Então, sugiro desde já fazer terapia para trabalhar isso. O Bert fala que os parceiros anteriores, eles têm uma importância vital na nossa história. E dependendo de como... Eu vou falar da questão de parceiros anteriores e já vou mesclando com o tema de separação, tá? Porque tá interligado. Então, até vou voltar um pouquinho. Então, quando a gente pensa assim, estou me relacionando com uma pessoa, a gente não entra num relacionamento pensando em terminar. Não faz muito sentido, né? A gente entra numa relação pensando que vai dar certo, com amor, com sonhos, né? Alguns sonhos ainda são realizados, né? Conseguem se concretizar. O que o Bert observou, e aí entra várias temáticas, entra também a questão da sexualidade. O que o Bert observou é que as nossas primeiras relações sexuais, as primeiras pessoas com as quais a gente teve troca de fluido, de material genético propriamente dito, faz com que o vínculo seja mais forte. Ele não sabe dizer o porquê, mas ele observou que o primeiro vínculo, quando ele fala de vínculo, ele está falando de relação sexual, porque às vezes eu posso ter tido um grande amor e ter sido platônico, ou era numa época que não tinha uma liberdade sexual, enfim, né? Era uma coisa diferente. Então ele fala que o primeiro vínculo, ele é mais forte, portanto, é mais difícil de ser rompido. E na medida que você vai para o segundo relacionamento, para o terceiro relacionamento, para o 100º relacionamento, falando a nível sexual, isso fica cada vez mais frouxo, quase inexistente esse vínculo. Então, é mais fácil de ser rompido. Aspas, letra graúda. Mais fácil eu não quero dizer
menos doloroso. Eu estou falando de vínculo, eu estou falando a nível sistêmico. Significa que aquela pessoa vai ter menos influência na minha vida. Então, é possível que as maiores encrencas, se for o caso, em termos de parceiros anteriores, estejam lá nos primeiros. A não ser que um dos parceiros anteriores você tenha constituído um novo sistema, por exemplo, ter tido um filho, mesmo que esse filho não tenha nascido, como um aborto. Aí, essa pessoa vai fazer parte da sua vida para sempre. A partir do momento que tem um filho, independente se nasceu ou não, lembra? Vai ficar contigo ali, vai fazer parte da tua história, né? Esse vínculo vai permanecer para sempre. Mas, via de regra, se isso não aconteceu, a tendência é que na medida que você vai tendo mais relações, menos vínculo, ou seja, mais frouxo, mais fácil de se soltar, tá? E, de novo, não se sabe por que isso acontece ou não. Existe uma teoria, que não é do Bert, é da Sophie, e isso existe, inclusive, em algumas tradições indígenas e tal. A primeira vez que eu entrei em contato com essa informação foi num livro A Travessia das Feiticeiras, da Aisha. Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar. Existe uma teoria de que, energeticamente, o homem deixa, através da ejaculação, um gancho energético, seja na mulher ou no outro homem, que ele ejacular. E esse fio é que une. Inclusive, algumas linhas espirituais e tal falam que se a pessoa tem uma certa vidência, ela consegue inclusive enxergar assim, vários fios conectando assim, as pessoas. E que na medida que vai passando o tempo, se não existe mais relação sexual, esse fio naturalmente vai se desmanchando. E, por exemplo, no caso das mulheres, isso não tem relações, né, onde duas mulheres têm uma relação íntima sexual, não haveria esse vínculo, esse gancho energético. Então, isso observou-se em campo, mas assim, são teorias. De qualquer forma, tem troca de fluidos, tem sexo, tem vínculo. Vocês vão encontrar nas obras do Bert essa palavra vínculo. Vínculo não é o vínculo afetivo que a gente fala, ele está falando do vínculo sexual. Tá? Então, sempre que vocês encontrarem essas palavras nas obras do Bert, que provavelmente vão ser nas obras de relacionamento de casal, vocês lembrem disso, que ele fala, o vínculo é mais forte no primeiro relacionamento, o vínculo é menos forte, tá? Então ele vai estar falando disso. Embora sempre que há uma separação, há dor, sempre, mesmo que a separação tenha sido, sabe, amigável e que os dois tenham chegado né, nesse acordo de que realmente a gente precisa cada um seguir o seu caminho. E essa dor, o Bert fala que precisa ser sentida, vivida como um luto. Por quê? Porque mesmo que tenha sido consensual, teve sonhos, teve frustrações, teve o tempo da tua vida, né, com essa pessoa, às vezes tem filhos. Então, esse luto ele vai precisar ser vivido de alguma forma, não importa que seja num dia, ou em um mês, ou em um ano. Se eu não dou espaço, se eu não me permito vivenciar esses lutos entre as relações, adivinha o que acontece? Tcharam! Quem que chega depois no sistema? O novo parceiro, né? O novo parceiro chega, é o novo no sistema. E todas aquelas pessoas que são novas no sistema compensam e carregam aquilo que os anteriores não conseguiram olhar. Então, não é raro a gente constelar temas de relacionamento de casal, onde a pessoa chega aqui e diz assim, pois é, eu tô com um problema no meu relacionamento, meu parceiro, minha parceira não tá nem aí pra mim, não me olha, não me liga, não me ama, blá, 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 blá. E quando a gente vai colocar os representantes aqui, o parceiro tá completamente disponível para ela, olhando para ela e olhando, inclusive, para todas as inhacas do sistema dela, enquanto a bonita tá lá, olhando pro nada.
comunidade do destino. A comunidade do destino também acontece entre os casais. Aquele casal que tem mais carga, divide a carga com aquele que tem menos carga. Lembra o que eu falei ontem do dar e tomar? Que quando eu dou, o outro recebe aquilo que eu dei e me devolve um pouquinho a mais? Como que seria uma separação, então, sem danos? Eu não dou os pouquinhos a mais. Não tem o pouquinho a mais e a cola vai dissolvendo. Alguns casais isso já acontece naturalmente, e aí vem com aquela sensação de, não sei, parece que eu não tô mais conectado com meu parceiro, parece que a gente não... E naturalmente isso já vai acontecendo e aí a relação de casal vai se desfazendo. Na verdade, segundo o Bert, seria a forma mais correta de terminar os relacionamentos, porque aí é um término sem danos, né? Sem danos, porque o próprio dar e tomar já foi se equilibrando. Se eu consigo seguir adiante, se eu consigo ter uma separação consensual, né? No caso de divórcio, se eu tenho filhos, se eu consigo ter um acordo tranquilo em relação à guarda, então eu posso pensar que essa relação foi concluída 10 com estrelinha, digamos assim. Seu download foi finalizado com sucesso, né? Danos precisam ser compensados, de um jeito ou de outro. Independente se você foi a vítima ou o algoz. Precisa ser compensado. Se isso não acontece, às vezes a gente transfere a informação. Se eu me sinto credor, eu vou acabar transferindo essa sensação para outra pessoa. Isso pode ser o risco, se eu fui a vítima. E é o que acontece geralmente em casos de abuso. Fui abusada, ou o meu parceiro ou a minha parceira era uma relação tóxica, era ciumento, ciumenta, ou sei lá, alguma coisa assim que foi mais pesado. Se eu não trabalhei isso sendo a vítima, eu vou levar isso para a minha outra relação. E aí eu vou exigir do meu outro parceiro algumas coisas que o anterior ou a anteriora deveria ter compensado. E é onde a gente começa a levar para as outras relações bagagem. E de novo, lembram daquela famosa frase, né? Eu vejo você. Por que eu falo tanto eu vejo você? Porque eu só de fato consigo ver o outro se eu já tiver despojado de todas essas projeções. Por isso que é uma das frases de cura e por isso que é uma das frases que eu só posso pedir para o cliente falar depois de todas as dinâmicas terem sido trabalhadas. Porque senão ela não vai continuar vendo, ou ele não vai continuar vendo. Eu não vou continuar vendo, eu vou ver só os emaranhados e as projeções no outro. Né? O que fica melhor para cada um e como que as próprias pessoas vão se organizando, porque a gente precisa lembrar sempre, sempre que as ordens do amor já são forças que estão ali para reorganizar e para... O nome já diz, ordem. Eles querem que aquela consciência coletiva permaneça em ordem para a vida continuar. Então, os próprios emaranhados e as compensações já são tentativas dessas forças de ajustar, de colocar tudo em ordem. Mesmo que você não constele, em algum momento isso vai ser reordenado. A constelação, ela dá um salto, né? Porque a partir do momento que você observa, colapsa uma onda. Então, muito mais rápido, né? Então, essa é a ideia. Bom, para não fugir muito, só para encerrar esse assunto, então, parceiros anteriores, eles fazem parte do meu sistema. Se eu ainda tenho feridinhas, é importante dar uma visitada naquele lugar. E parceiros anteriores dos meus pais são imprescindíveis para as constelações. Por exemplo, vou contar da minha história. Antes da minha mãe conhecer meu pai, minha mãe tinha um noivo que faleceu num acidente. E ela era mega apaixonada por esse noivo. Eu lembro que eu era criança, ela me levava com ela no cemitério. Toda vez que ela ia no cemitério levar flores, eu estava junto.
já constelava, assim, nossa, já estava no mundo das constelações há muito, muito, muito tempo e nada desse bendito desse noivo aparecia no meu campo, né? Até que um dia eu fui constelar a abertura da minha empresa e a coisa não andava, não andava. Daí eu pensei, putz, minha mãe faliu uma empresa, os diagnósticos, né? Vou para isso. E a consteladora, muito sábia, não foi na minha onda, graças a Deus. Eu escolho bem as minhas consteladoras. E ela colocou, e aí não sei em que momento ela colocou o antigo noivo da minha mãe. Veio o bendito noivo depois de anos, nossa. Eu falei, nossa, não sei nem por que veio isso. E ele se conectou com o representante da minha empresa. E aí, claro, mistura, né? Constelação, empresa familiar, autônoma, é totalmente emaranhado da família que a gente vai ver. Então, assim, foi muito legal poder olhar para aquela informação que já fazia parte da minha vida e veio uma dor que eu nem sabia que existia dentro de mim ao olhar aquela pessoa indo embora. E claro, ele foi, se a minha mãe tivesse casado com ele, eu não estaria aqui. Então, olhar para esse parceiro e dizer, puxa, obrigada, porque se não fosse você ter morrido, minha mãe não teria encontrado meu pai, eu não teria nascido. É bem libertador, e às vezes a gente usa esse tipo de frase como uma tomada de consciência. Só que, além da morte dele, também teve a dor da minha mãe. Então, olhar para a dor da minha mãe e dizer, mãe, sinto muito pela dor que você teve, de ter perdido o teu grande amor, mas se não fosse assim, eu não teria nascido. E eu agradeço e honro isso. Né? Então, não é raro acontecer de pessoas que vêm constelar relacionamento e tiveram grandes tragédias com seus parceiros anteriores. Uma vez eu constelei uma moça que ela estava prestes a se casar e ela estava assim sentindo uma dor absurda. Ela estava assim, ai, não sei se eu quero casar, meu casamento já é tipo semana que vem, um negócio assim. E aí no campo, durante o trabalho, ela tinha perdido o parceiro anterior dela para a morte, assim, tinha acontecido uma tragédia, ele era policial, morreu em campo, em trabalho, e eles também já tinham comprado casa, já iam fazer o noivado deles, então aquele movimento todo, né, estava impactando na nova relação. Então tudo isso é importante. Às vezes eu estou trabalhando com um cliente, algum tema de relacionamento, e de repente a pessoa solta, então, minha mãe teve um amor que não pôde ser vivido. Então é importante perguntar assim, se, por exemplo, antes do teu pai, né, sabe se tua mãe teve algum relacionamento importante, ou a mesma coisa o teu pai, ou o que você sabe, né, das histórias da tua família. Às vezes a pessoa não sabe, às vezes ela pode ter vivido segredos, principalmente se for da geração dos avós, isso é bem comum.